Mas para isso eu tenho que ter um emprego, para poder pagar as mensalidades da faculdade. E sem experiência nenhuma isso ainda fica mais difícil. Mas lá fui eu. Preparei o meu currículo, com um pouco de experiência que eu tinha, que era o curso de informática, e saí em busca da minha primeira oportunidade. Na primeira porta que eu ia bater, havia fixado um informativo que dizia ser exigência ter a carteira de motorista. Fui em outra e outra e a mesma coisa. E começou a minha batalha, pois o valor não é barato e ainda tem a questão de não passar de primeira e gerar mais gastos. Pedi a Deus sabedoria e fui em busca de uma autoescola que tivesse um nome forte em Valadares. Foi aí que alguns amigos me falaram da Autoescola Mundial do Pérola. Visitei a página deles nas redes sociais e vi lá muitos alunos novos, assim como eu, passando de primeira. Peguei todas as minhas economias de anos, o meu pai inteirou o restante e aproveitei o Black Friday deles, que tinha um descontão real mesmo, e fui lá. Graças a Deus fui muito bem recebido pelos profissionais da autoescola e fiquei encantado com o profissionalismo da autoescola. Fiz os dois processos, legislação e aulas práticas, e fui aprovado nas duas de primeira. Hoje, depois de alguns anos, por ser habilitado, já tenho meu emprego. Estou fazendo minha faculdade de Direito e em breve serei o Doutor João Batista. A gente já tentou de tudo, Henrique. Sabe por quê? Você tá enterrando a nossa relação aos poucos com essa mania de reclamar de tudo que eu faço. Eu também não acho que um cruzeiro católico vai salvar a gente, não. É até irônico, porque você nunca se interessou muito pelas coisas da igreja. Mas a gente já tá aqui, né? Então vamos ver o que acontece. O cruzeiro católico zarpa em direção a um destino surpreendente que mudará a vida de Vanessa e Henrique. Mesmo em um paraíso, o casal mantinha um clima sombrio. Amanhã eu vou. Preciso resolver umas coisas com os clientes. Sério isso? Veio por quê, então? Tô indo pra programação. Ontem foi incrível. Mas não faz sentido participar sozinha. Tá ok, Vanessa. Vou me arrumar. Me dá um minuto. O amor verdadeiro não é querer ser feliz, mas fazer o outro feliz. Nunca deixe seu parceiro para trás. Casamento não é um contrato, é uma aliança. Espero que eu possa levar vocês que estão passando por tribulações no matrimônio até o porto, para navegarem em uma das próximas edições do Cruzeiro Católico, pois amo finais felizes. Pai, abençoa nosso Cruzeiro Católico. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola. Olá, navegantes! O depósito da fé. Hoje, 13 de maio, quarta-feira,
Neste breve texto de São João, Jesus aparece simplesmente como mestre. Sua preocupação máxima é dizer-nos coisas que salvam e de diferentes modos foram preditas no Antigo Testamento. Mas sua entrega que tem que ser dosificada, porque agora não podes com isto. Às vezes, não são verdades facilmente digeríveis. O Espírito da verdade o guiará à verdade completa. A acumulação das coisas que Jesus nos diz constitui o depósito da fé. Crer é primariamente conhecer. A Igreja nos convida a raciocinar, a aprofundar o que nos diz Jesus Cristo. Se não há raciocínio que a aprofunde, se não há uma boa informação religiosa permanente, a fé se converte em discussões de café. Não me havia ocorrido, Senhor, que minha missa dominical é escutar coisas que Tu me dizes. Já é hora, Senhor, de colocar em um lugar de honra de minha casa o catecismo da Igreja Católica, para ler, claro, para estudá-lo. Avancemos para águas mais profundas. Santo dia. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Já passei por vários sofrimentos durante a minha vida e um de forma muito, assim, foi muito marcante, muito especial, que eu gostaria de compartilhar. Eu tive na minha infância o meu pai como meu grande super-herói, meu amigo, era aquela pessoa que eu tinha como um exemplo a ser seguido. E então, numa bela manhã, meu pai acorda para poder ir à padaria e resolve ir atrás e percebe meu pai longe já no final da rua e resolve segui-lo. Quando eu chego então aonde meu pai estava, percebo meu pai entrando em uma casa e se encontrando com uma outra mulher, abraçando, beijando. Eu tinha nessa época 14 anos de idade. E então eu volto para casa com aquele sentimento muito ruim dentro de mim, decepção muito grande, com aquela mágoa muito grande de tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E foi um momento assim de muita dor, de profunda dor para a nossa família e principalmente para mim. Para mim por quê? Porque ali estava sendo quebrado naquele momento uma grande confiança, estava sendo quebrado ali o espelho que eu tinha, como você olhar para o espelho e você visualizar a sua imagem que você quer ser lá na frente, né? Naquele momento tudo isso estava sendo rompido, tudo aquilo que eu sonhava, que eu almejava, estava sendo quebrado diante de mim. Então isso gerou dentro de mim um transtorno, uma revolta, uma rebeldia muito grande contra o meu pai, embora eu buscava outros pais em outras pessoas. A referência de pai que eu não tinha do meu, por não estar presente, então eu buscava nessas outras pessoas, as quais eu trabalhava com elas, as quais eu me relacionava com elas. Então isso gerou durante vários e vários anos, isso foi só sendo fomentado dentro do meu coração, cada vez mais. Todas as vezes que eu lembrava do meu pai, eu sempre lembrava, mas com muita mágoa, com muito rancor, com muito ressentimento. E
ao passar dos anos, eu percebi o quê? Que sempre aumentava cada vez mais. Até que então, num dado período, quase 15 anos depois desse acontecimento, eu já mais adulto, um pouco mais maduro, vamos dizer assim, eu procuro então ajuda psicológica, ajuda espiritual, porque eu precisava entender também aquela situação, eu precisava compreender o que aquilo estava gerando de mal para a minha vida. Porque quanto mais eu não queria nem estar perto do meu pai, mais parecido com ele eu estava. Parecido com ele principalmente na afetividade, na sexualidade, né? Uma sexualidade muito desregrada, vivendo de forma muito mundana, vamos dizer assim. E isso trouxe um grande transtorno. Então eu percebi que eu estava exatamente igual ao meu pai. Então, nesse período que eu resolvo buscar ajuda para me conhecer um pouco mais, para me entender também a minha história, identificar esse ponto de dor, né? Foi muito importante eu ter percebido isso, porque a partir do momento então que numa dada manhã, aonde num encontro com Deus, um retiro, no final de semana, eu consigo então encontrar ali a misericórdia de Deus através de um perdão, a importância de perdoar, a importância de liberar essa mágoa, aquele ressentimento que eu carregava por longos 15 anos dentro de mim, que aquilo me sufocava muito. Então, a partir deste dia, desta manhã, desse encontro ali com Deus, eu consegui então, de fato, liberar esse perdão. Eu saio daí então disposto a perdoá-lo, a abraçá-lo, a vê-lo, a conversar com ele, a olhar para ele como meu pai. E foi muito importante, inclusive, isso que aconteceu, porque um pouquinho mais tarde eu viria me tornar pai. E isso me fez refletir o quão importante é a figura de um pai na vida de um filho. Quão importante é o pai estar presente na vida do filho. Quão importante é o pai estar ali dentro do relacionamento, no dia a dia, né? No final de semana junto, durante a semana, enfim. Quanto é importante a figura masculina dentro de uma casa. E eu ainda percebo que o grande benefício maior ainda nisso é que depois dessa cura, depois desse perdão, eu não iria transferir isso para o meu filho. Eu não iria tirar o direito do meu filho de ter um bom relacionamento com o seu avô, por eu não ter tido um bom relacionamento. Então eu percebo que hoje o meu filho ele tem a plena liberdade de ser neto do meu pai. Então assim, o meu filho hoje ele tem essa oportunidade de aprender a ser filho, me vendo ser filho do meu pai. Esse foi um dos maiores benefícios que eu encontrei através desses longos 15 anos de sofrimentos vividos durante essa mágoa, essa falta de perdão. O paraíso agora está mais perto de você. A rede Tom Zero traz 2 opções de hospedagem em Arraial da Ajuda, Bahia. Monte Ararate e Monte das Oliveiras. Aqui você tem qualidade com excelência. Ligue e reserve sua casa e venha desfrutar das belezas e encantos de Arraial da Ajuda. Venha, o paraíso te espera. Autoescola Mundial Pérola. Eu tava dirigindo sem habilitação, o guarda me parou, olha só que confusão. Eu fui multado e tomei uma decisão. Na Mundial Pérola fiz minha habilitação. Uma autoescola completa com uma equipe super qualificada e atenciosa para você que precisa fazer a sua primeira habilitação. A Mundial Pérola é a solução pra você dirigir sem preocupação. A Mundial Pérola não tem comparação, é você de carteira na mão. Autoescola Mundial Pérola, a melhor autoescola de GV. Telefone 3221-2334. Autoescola Mundial Pérola.
Lazer, descanso e aventura em um cenário perfeito, com toda a estrutura que você precisa, é no Vale Silvestre Ecopark. Localizado no Pico da Ibituruna, bem perto do centro de Governador Valadares. Suítes, chalés e várias atividades de lazer, culturais e esportivas. Desfrute o melhor em um clima agradável e o melhor da deliciosa culinária mineira, entre outras variedades. Vale Silvestre Ecopark, todos os dias de portas abertas para você. Com os produtos Maior Química, sua casa fica limpa e livre dos germes e bactérias. Temos uma linha completa do desinfetante Mágico Maior em 7 fragrâncias. O amaciante macio que vai deixar sua roupa macia e perfumada. E o Pinho Gel Mágico, um poderoso multiuso concentrado para as mais diversas aplicações. Produtos Maior Química, tudo o que sua casa precisa para brilhar. À venda nos supermercados e mercearias da cidade. Box do Sabor, seu jeito fácil e barato de comer em Valadares. Missão Católica, oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico, retiro espiritual em alto mar. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Venha a vitória. E vamos juntos ao primeiro dia desta novena perpétua de Jesus das Santas Chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções 41 3221 6060. Rezemos. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Eu convido você agora a acompanhar este testemunho de fé. Eu rezei por ela, a moça não conseguia engravidar e ela fez inseminação também, não conseguiu. De certo dia ela tentou suicídio, o esposo pegou ela enforcada, salvou ela e retirou, foi feito tratamento com ela, tudo. E no próximo ano eu fiz de novo o cinto de Nossa Senhora e entreguei à mãe dela.
E agora, hoje, o nenê tem 3 anos, uma família felizes, dizer que ela é um milagre de Nossa Senhora. Tudo que ela passou, o que ela aconteceu, ela não lembra de nada, só daqui para frente. Graça alcançada é graça testemunhada. Toca o sino, sacristão! Torne-se um associado da obra Evangelizar, é preciso. 041 3221 6060. Vai para o aplicativo da obra ou pelo WhatsApp. Torne-se um benfeitor, um missionário evangelizador. Acompanhe agora este material da obra. O apóstolo Tomé, aquele que só acreditaria na ressurreição se tocasse nas chagas de Jesus, representa o trajeto espiritual que vai da descrença à fé, iluminado pela luz dos olhos do próprio Jesus. Um caminho que humaniza, liberta e nos leva, nos dias de hoje, a buscar soluções justas e inclusivas para toda a humanidade. Santas Chagas do Senhor, caminhos abertos para uma igreja em saída. Queridos filhos e filhas, lembre-se, a obra Evangelizar precisa sempre da sua ajuda, todos os meses. Obrigado você que já é associado, mas seja perseverante e fiel na sua contribuição. Não se trata de quanto, mas se trata de perseverar, de constância. 041 3221 6060. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Missão Católica. Oferecimento. Grupo Cruzeiro Católico. Retiro espiritual em alto mar. Meu marido sempre foi um homem muito controlador. Chegava até a duvidar da minha capacidade de tirar minha carteira de habilitação. Vejam só como são as coisas. Lá foi ele primeiro a fazer a prova de habilitação. E ele passou. Mas vocês acreditam? Só da 4ª vez. O bandido chegou em casa, falou comigo assim: meu amor, se eu passei da 4ª vez, imagina você. Pode esquecer, é impossível. Mas eu não levei isso como afronta. Um dia, conversando com uma amiga, ela me encorajou. Ela falou comigo assim: Ana Maria, não é impossível tirar a carteira de habilitação. Eu já passei por uma situação semelhante à sua. O meu marido também não acreditava nas minhas condições de tirar a carteira. E eu passei. Se eu fosse você, fazia o processo aonde eu fiz, na Autoescola Mundial do Pérola. Lá os profissionais são bem capacitados, são pacientes, eles vão te ajudar. Lá fui eu. Fiz a autoescola, me matriculei, fiz a legislação, mas tudo isso no silêncio, sem falar nada pro meu marido. Chegou o grande dia.
de tirar minha carteira de habilitação. Gente, eu peguei com Deus, rezei demais, pedi força, coragem, parti pra cima e fui tirar a carteira. E vocês adivinham? Aprovada de primeira. Ah, não me contive? Tive que ligar pro meu marido. Liguei pro meu marido e falei assim: alô, oi amor, aqui, sabe aquela mulher que o marido só passou da 4ª tentativa e que falou pra mulher que ela não ia passar de jeito nenhum? Então, muito prazer, é a sua esposa, viu? A mais nova habilitada de Governador Valadares. E aqui, pode me dar os parabéns, porque eu passei de primeira, tá? Você me deve essa, me paga um jantar, tá bom? Beijo, a gente se vê. A gente já tentou de tudo, Henrique. Sabe por quê? Você tá enterrando a nossa relação aos poucos com essa mania de reclamar de tudo que eu faço. Eu também não acho que um cruzeiro católico vai salvar a gente, não. É até irônico, porque você nunca se interessou muito pelas coisas da igreja. Mas a gente já tá aqui, né? Então vamos ver o que acontece. O cruzeiro católico zarpa em direção a um destino surpreendente que mudará a vida de Vanessa e Henrique. Mesmo em um paraíso, o casal mantinha um clima sombrio. Amanhã eu vou. Preciso resolver umas coisas com os clientes. Sério isso? Veio por quê, então? Tô indo pra programação. Ontem foi incrível. Mas não faz sentido participar sozinha. Tá ok, Vanessa, vou me arrumar. Me dá um minuto. O amor verdadeiro não é querer ser feliz, mas fazer o outro feliz. Nunca deixe seu parceiro para trás. Casamento não é um contrato, é uma aliança. Espero que eu possa levar vocês que estão passando por tribulações no matrimônio até o porto, para navegarem em uma das próximas edições do Cruzeiro Católico, pois amo finais felizes. Mãe, abençoa nosso Cruzeiro Católico.